E se liga só nesse design da traseira dele aqui, ó. Não sei não, viu, mas tá me lembrando um smartphone aí, topo de linha, que usa um sistema iOS. Esse é o A95 da Blackview, um smartphone lançamento com processador octa-core, 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno e que no momento está custando menos de R$800. Sem dúvidas, um preço muito interessante. Bora lá conferir mais sobre ele. Confesso que é a minha primeira vez testando o smartphone dessa marca, mas ela é bem famosa por lançar smartphones de entrada, até mesmo aqueles smartphones mais resistentes, né? O famoso inquebrável, que aguenta o batidão mesmo, você pode jogar no chão que não quebra. Não é o caso desse aqui, tá? Vamos abrir então e entender melhor a proposta desse carinha aqui. E se liga só nesse design da traseira dele aqui, ó. Não sei não, viu? Mas tá me lembrando um smartphone aí, topo de linha, que usa um sistema iOS. Então, além das especificações que eu falei, eu já consigo ver que ele vem com Android 11, a tela de 6.52 polegadas, HD+, bateria de 4.380 mAh e temos duas câmeras, a frontal de 8 megapixels e a traseira de 20 megapixels. Vamos lá, vamos lá. E olha o menino aqui, já vem com capinha. Foi a própria marca que me enviou e, como sempre, vou fazer aquela análise mais honesta possível, apontando pontos positivos, negativos, considerando o preço que ele custa. Bom, antes da gente conferir mais detalhes sobre ele, vamos terminar de ver o que vem na caixa, né? Ferramenta, ó, para ejetar a gavetinha do chip. Manualzinho, cabo USB tipo C, olha aí, e vamos ter um carregador rápido, ó, de 18 watts, ok pelo preço. E é isso, não vem fone de ouvido, pelo menos tem carregador, né? O meu veio nessa cor que eles chamam de Aurora Night Black, é um preto, né? Mas nós temos ele também em azul e uma espécie de arco-íris, todo coloridinho aqui a traseira. Eu já consigo perceber que é plástico e aqui ele é meio granulado, ó, tá vendo? Não é lisinho não. E aqui nessa parte da câmera é vidro. Daqui a pouco a gente fala mais das câmeras. O corpo dele aqui, ó, tá parecendo que é um metal. Acabei não vendo essa especificação, aparenta ser resistente. Eu vou ter aqui, ó, o botão de volume, power. Aqui também vai ser o leitor biométrico, fica na lateral. Embaixo nós vamos ter então o alto-falante, ele não é estéreo, conexão tipo C e microfone. E tudo indica que aqui em cima também é outro microfone. Na lateral, ó, vamos abrir aqui a gavetinha. E aqui eu vou ter a opção de colocar 2 chips ou um chip e um cartão de memória. Inclusive, você pode colocar um cartão de memória aqui de até 1 TB. Ó, e outra coisa que já dá para perceber aqui também é que não temos nenhuma borrachinha, então nenhum tipo de proteção contra a água, né, aparentemente. Então vamos lá, já vou ligar aqui o aparelho, vou fazer as primeiras configurações básicas, instalar alguns aplicativos e jogos e depois eu volto aqui para contar tudo para vocês. Agora sim, instalei algumas coisas, fiz alguns testes e vamos começar. Primeiro desbloqueio com a digital. Olha só, funciona bem, mas tem um pequeno delay, ó. Sistema até que é bem fluido. Ó, só que algo que eu notei, que algumas coisas ainda ficam em inglês. Olha só, aqui nesse primeiro bloco, algumas coisas em inglês, ó. Outras conexões wireless, mas aí a gente entra e ok. Olha aqui no ícone da mãozinha também. O Android 11, né, tá aqui. Assim que eu liguei ele, já teve uma atualização. Última atualização aqui, 5 de fevereiro. A tela, como vocês podem ver, tem 720 por 1600 pixels e é uma tela IPS LCD de 6.52 polegadas. HD+. Taxa de atualização de 60 Hz. Então vamos supor que eu quero trocar aqui essa tela inicial. Então, na hora que eu escolho aqui, ó, não tá em português.
E na hora de aplicar aqui também aparecem as opções em inglês. Então algumas coisinhas não foi totalmente traduzidas para o português. Em relação ao poder desse smartphone, ele possui o chipset MediaTek, o Helio P70. Processador esse que se equipara com o Snapdragon 660, só para vocês terem uma ideia. Com a GPU Mali G72. Como já citei, né, são 8 GB de memória RAM. É um diferencial desse produto pelo preço. E eu procurei instalar jogos mais pesados, como foi o caso do Asphalt 9, que rodou bem. Joguei aqui por alguns minutos e consegui uma boa jogatina, como vocês estão vendo aí. O som, mesmo não sendo estéreo, mas eu gostei da potência, faz um barulhinho até bom. Escuta aí. Eu instalei também COD. Na primeira vez que eu joguei, ok, funcionou, fiquei ali por alguns minutinhos e fechei. Agora, tava jogando aqui de novo para fazer os takes e na hora que eu subi de nível, simplesmente travou. Não sai dessa tela, não consigo voltar. Ah, agora voltou. Agora destravou. Então assim, galera, e tá rodando, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Os gráficos estão aqui na qualidade média. Então, bem provável que eu vou ter que colocar aqui baixa. Não dá para esperar muito dele, mas dá para jogar. Aqui, por exemplo, vou deixar na qualidade baixa e eu acho que agora não vai travar mais. Agora, joguinhos mais leves eu acredito que vai ser tranquilo para ele. A Blackview também inclui alguns aplicativos que provavelmente você nem vai usar. Eu já desinstalei alguns, tem alguns jogos também, ó, como esse Real Football, outros como esse Notes. Aí fica a seu critério, manter ou não. Em relação às câmeras, como eu já falei, a frontal é de 8 megapixels. E aqui com esse monte de luz tá parecendo até que eu tô ficando bem branco aqui. Mas vamos lá, vou tirar uma foto aqui. Com HDR ativado para vocês terem uma ideia do que esperar dessa câmera. E também tem outras fotos aí que eu tirei fora aqui do estúdio, com a luz natural. Já era de tardezinho, o sol já estava se pondo e esse foi o resultado. Agora, aqui na câmera traseira tem algo até que bem engraçado, é a primeira vez que eu vejo isso no smartphone. Duas lentes aqui, ó, é apenas enfeite. Eu só vou ter um sensor aqui, apenas uma câmera. O LED, ó, até que funciona. Olha aí. Agora, duas lentezinhas dessa aqui, só enfeite mesmo. E vamos tirar uma foto aqui também, ó. E claro que eu também tirei fotos fora daqui do estúdio e você está conferindo aí agora. Agora vamos falar de vídeo. Tem a opção de filmar em HD, né, 720p ou 1080p. Aqui na frontal ó, tem o zoom até 2x. Vou ter aqui nas configurações também a opção de voltar para HD, ativar ou desativar o microfone, ativar essa linha de grade, configurações bem básicas. Tem aqui também o modo embelezamento para tirar foto, que eu acabei esquecendo de falar. Vou ter também o modo noturno, que eu acabei não testando ainda. E voltando para o vídeo, aqui na câmera traseira também, basicamente a mesma coisa, 1080 ou 720p. Mas aqui eu posso ativar o HDR também, aqui no vídeo. Tá ativado agora. É algo que na frontal também eu tenho essa opção, eu esqueci de comentar. Ó. Desativado, ativado. Agora vamos conferir um teste de vídeo. Vídeo e áudio direto do A95. Iniciando então os testes, câmera frontal em Full HD, HDR está desativado. Eu gosto de vir aqui no santuário porque aqui é bem aberto e agora o sol está se pondo. Eu tô achando que eu tô ficando meio branco demais aqui pela imagem. Mas vamos ver. O áudio também é do smartphone. Agora vamos virar aqui. Não estou conseguindo enxergar a tela com esse óculos. Bom, tá um pouco estourado, né? Mas deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. Agora vamos inverter a câmera. Inverter não, a gente tem que testar agora com HDR ativo. Olha aí, ver se mudou muita coisa ou se não mudou nada. Vamos virar. Como sempre, eu não estou conseguindo enxergar. Agora sim. Vamos ver o resultado no PC. Agora não dá para ter muita noção, né? Agora sim, vamos pegar então a câmera traseira principal. Com certeza o resultado vai ser melhor. Esse aqui é o máximo de zoom. Vai 4x.
Bom, pelo menos a qualidade que eu tô vendo aqui na tela de gravação, eu tô gostando, hein? Olha aí. Agora, em relação ao foco, ó, dependendo do objeto, um pouquinho difícil para focar, ó. Vamos ver aqui na mão. Ok. Agora com HDR ativo, hein? E em relação à estabilização, não vi nenhuma opção aqui não. Mas a estabilização dele é digital. Obviamente, com um celular desse nível, não tem como ter estabilização ótica, né? Tô notando aqui com HDR ativo umas travadinhas. Vamos virar agora. E aí, melhorou ou não? Vou me filmar também, sem estar com HDR ativo. Pera aí. Eu acabei de notar que tinha um pouquinho de zoom ainda. Agora eu tirei o zoom, desativei HDR. Olha aí. Aí. Tem que colocar o óculos, senão não dá. Bom, é isso. Teste de vídeo aqui com o Blackview A95. Falando de conectividade, aqui nós temos Bluetooth 4.2 e o Wi-Fi nós vamos sim ter acesso a 2.4 e 5 GHz. Vamos lá testar. Primeiro conectado em 2.4 GHz. Então tá batendo aí quase 40 MB em download. 36 praticamente. Quase a mesma coisa em upload, 35. Agora conectado em 5 GHz. Vamos lá. E olha aí, chegando próximo aos 300 megabits por segundo. Ah, chegou, 300 no talo. 300 em download e 260 em upload. Esse aqui é o máximo que o A95 da Blackview consegue receber e enviar. Só que tem um porém aqui no Wi-Fi. Quebrei muita cabeça aqui e não consegui descobrir o porquê e perdi a paciência e continuei o vídeo. Eu tava com um roteador Wi-Fi 6. 5 GHz, ele até enxerga a rede, mas não consegue se conectar. Wi-Fi 6, tá? Aí eu tava com o Xiaomi, testei o Huawei, também não funcionou. Aí ativei aquela função que dá mais compatibilidade para alguns dispositivos, né? Wi-Fi 5 que não funcionam, não funcionou. Fui lá no modo que tava NAC AX, tirei o AX, coloquei só AC, também não funcionou. Simplesmente não conectava, às vezes até desativava o Wi-Fi e voltava. Aí peguei um roteador que é apenas Wi-Fi 5 e funcionou. Então assim, tenha em mente que com o A95 você não vai conseguir utilizá-la em um roteador Wi-Fi 6. E olhei canal também, não era canal. Então assim, vou ter que ficar aqui mais alguns minutos, talvez horas, testando para identificar o porquê ele não consegue se conectar em um roteador Wi-Fi 6. E que se você não sabe, mesmo que o dispositivo não tenha acesso ao Wi-Fi 6, ele é compatível, era para conectar. Ele só não ia conseguir usufruir das tecnologias, todas as tecnologias que o Wi-Fi 6 entrega. Então achei bem estranho isso aqui. Considerações finais sobre ele. Em relação à construção, design, assim, até que é um produto bem acabado. Aqui na traseira, ó, não dá pra negar, se parece muito com o iPhone. Aí vai de cada um, gostar ou não, né? Às vezes você quer comprar um smartphone aí pra parecer que você tá com o iPhone. Esse aqui é o cara, ó. Então assim, aparentemente tem uma boa construção, não sei dizer nos componentes internos, né, do hardware, mas olhando de fora, tá ok pelo preço. E ainda considerando esse preço, é difícil achar, né, um smartphone com 8 GB de RAM, como é o caso do A95. E lá nos jogos, vocês viram, instalei jogos pesados, Asphalt 9, e consegui jogar. Agora no COD já começou a dar umas travadas, então não dá para esperar muito dele. Você vai até conseguir jogar, coloca ali no mínimo, mas tenha em mente que você pode sofrer com alguns travamentos, se for um jogo mais pesado. No mais, o sistema fluiu bem pro dia a dia, ele atende bem. Confesso que eu esperava menos dele, tá? Teve aquela questão do Wi-Fi lá também que me decepcionou um pouco, então vou ter que pesquisar mais a respeito disso. Muito estranho, primeira vez que eu vejo isso acontecer. E em relação às câmeras, os testes que eu fiz, não curti muito, mas assim, eu não tenho um outro smartphone, não fiz ainda vídeo aqui no canal de smartphone de entrada para fazer essa comparação. Então eu queria saber de vocês, o que vocês acharam da qualidade das fotos, dos vídeos. Eu vou deixar um link aqui também na descrição com os arquivos originais das fotos para você dar uma olhada e ter uma noção da qualidade melhor, né? Porque quando a gente joga aqui no vídeo do YouTube, cai um pouquinho a qualidade. Aí galera, eu queria fazer uma consideração aqui também, que é em relação ao carregador. 18 watts, ok, para esse aparelho,
tá bom demais. Só que eu tive um problema. Fui carregar ele com o carregador e cabo original e o negócio estava demorando demais. Peguei um outro carregador meu aqui, resolveu o problema. Aí concluí que o carregador é de muita má qualidade ou estava com defeito, né? Só que aí depois, quando eu fui pegar os arquivos do smartphone com o cabo dele, não apareceu as opções de transferência de arquivo. O smartphone só ficava carregando quando eu conectava no PC. Peguei um outro cabo e consegui fazer a transferência de arquivo. Aí peguei o meu outro cabo com o adaptador da Blackview, né? Esse carregador da Blackview, e funcionou perfeitamente. Então, ou o cabo veio com defeito ou realmente é de má qualidade. Aí o preço, no momento que eu gravo esse vídeo, ele tá custando R$ 737 com o cupom da loja. Então assim, pressão, você não vai encontrar aqui no Brasil nada perto disso, nesse valor, só que é um produto importado. E geralmente smartphone, quando você importa do AliExpress, vai ter uma taxa alfandegária. No meu, por exemplo, a taxa ficou em R$ 335, mas por quê? Eu moro em Minas Gerais. Aqui, além da taxa aduaneira, né, alfandegária, eu tenho aqui ainda taxa sobre ICMS, o imposto sobre circulação dessa mercadoria importada. Eu não vou entrar em detalhes aqui que eu não entendo muita coisa. Então, se você mora em Minas Gerais assim como eu, além dessa taxa da Receita, você também terá essa taxa do estado. Agora, se eu morasse, por exemplo, em São Paulo, que não tem essa outra taxa de ICMS, eu pagaria apenas R$ 170, ainda assim ficaria no pressão. Mas ainda pagando esses R$ 335 que eu paguei, o celular saiu aí na faixa de R$ 1.070, quase R$ 1.100. Então vou deixar links para compra aí na descrição. Se eu conseguir cupom também, vou deixar aí para vocês. Então esse é um smartphone para você que um básico, um aparelho de entrada já vai atender. Para você que não pode, não quer gastar muito. Não é um smartphone para você esperar muita coisa. Para você fazer o básico no dia a dia ali, ele tá excelente. Então quando a gente pensa em tudo que eu mostrei nesse vídeo, pelo preço, tá bem ok. Ainda ficou alguma dúvida sobre o A95 da Blackview? Deixa aí nos comentários que eu vou fazer o possível para te responder. E eu acabei de postar alguns stories com ele, então se você ainda não me segue, me acompanha mais de perto lá no Instagram, porque sempre posto também muitas coisas lá sobre os produtos e vídeos que eu faço aqui no canal. Aqui embaixo você confere outros unboxing e reviews, e aqui em cima é um vídeo que o algoritmo do YouTube vai te sugerir, eu acho que você vai gostar. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.